Sejam bem-vindos novamente ao AF News Podcast. Eu sou o Guilherme Oliveira. E eu sou a Camila França. Camila França e eu estamos falando sobre outro assunto maravilhoso. Você já deve ter acompanhado outros cortes aí a respeito de fertilizantes. Mas agora nós vamos falar sobre trigo. Camila, tem um famoso político aí que diz que pão é trigo e trigo é dólar. Será que isso é real? Vamos descobrir hoje? Temos duas pessoas. Ah, não acredito que elas voltaram aqui. Elas são muito melhores do que eu para responder isso. Não é possível, elas estão aqui de novo. Estão. Que maravilha. Tava esperando por elas, ainda bem. Letícia Mocelin, Ayla Massaneiro. Bem-vindas, meninas. É um prazer. Que alegria tê-las aqui com a gente. Igualmente. Gostou do primeiro, Gui? Eu adorei. Eu também. A plateia também. Eu também. As meninas mandaram muito bem. Meninas, muito obrigada. Que bom que vocês existem. Nós amamos vocês e quem nos acompanha também. Também. E o assunto agora é trigo. Falaram pra gente que vai demorar mais de 1 hora pra falar sobre trigo. Um monte de assunto dentro do trigo. Será que é isso mesmo? Eu quero saber, Gui, porque eu amo bolo, pão, tudo que tem trigo é comigo. Então, é bom demais. Me interessa a minha mãe, interessa algumas pessoas do meu meio. E os nossos nutricionistas gostam também, porque eles tiram depois tudo que tem trigo pra gente não comer, mas comam, porque é bom demais. Meninas, sobre o trigo, falem pra nós o que a gente precisa saber pra começar. Pessoal, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Basicamente, vocês realmente vão ficar 1 hora aqui. O mercado de trigo em 2022 ele foi extremamente volátil. Acontecimentos marcantes ali que balizaram os preços. E a especialista de trigo da AF News, a Ayla, ela vai explicar melhor para vocês como ocorreu esse movimento nos preços. Vamos começar a falar de trigo então, né, gente? Vamos lá. Como a Camila já falou, trigo é muito importante. Faz parte da nossa base alimentar, né? Então, tá ali o glúten, tá ali o amido, tá tudo ali dentro do trigo. Então, vamos falar do que aconteceu pra gente descobrir se ele tem a ver com o dólar ou não tem. Ah, boa. Então, vamos lá. O mercado em 2022, né, aconteceu muita coisa que mexeu com o mercado de trigo, tanto dentro do Brasil quanto fora. O Brasil ele ainda não é autossuficiente na produção de trigo, mas batemos recorde de produção em 2022. Foram 9,5 milhões de toneladas de trigo feitas aqui no nosso país, né? E o consumo, ali a gente teve que fazer uma importaçãozinha para compensar ali, mas a gente vai falar das importações mais para frente. Eu queria trazer para vocês quem são os principais produtores de trigo aqui do Brasil, né? Então, o trigo, ele é uma planta ele é uma cultura de inverno. Então, ele se dá melhor nos estados do sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que são os maiores produtores. Não preciso nem falar para vocês, né, que estão aqui no nosso amado. Mas assim, o ano de 2022 trouxe muitas novidades em relação a novos locais de cultivo. Então, a pesquisa possibilitou que outros estados e outros biomas fizessem parte da triticultura. Por exemplo, tivemos aumento da produção na Bahia, em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, que são locais que não são tradicionalmente produtores de trigo. Então, a produção desses estados contribuiu para essa produção nacional aumentar. Então, junto com isso, né, mais o aumento do sul, a gente bateu esse recorde maravilhoso aí de 9,5 milhões de toneladas. Ayla, você falou sobre a questão, a característica do frio, né, que coloca os estados do sul na liderança. Mas e a Bahia? Onde é que entra nisso aí? Qual foi o motivo para a Bahia ajudar tanto nessa produção? Então, a produção mais significativa foi no Cerrado brasileiro. A Bahia e esses outros estados, né, que não tem aquela normalidade do plantio do trigo, eles fazem o cultivo em áreas irrigadas. Então, possibilita, né, ali criar um ecossistema favorável à produção de trigo. E também, parte disso, vem da pesquisa, que realiza o melhoramento genético, que escolhe cultivares mais adaptados àquela região, né? Então, eles fazem muita pesquisa, anos de pesquisa, que foram escolhendo, olha, essa cultivar aqui se adaptou melhor para um clima mais seco ou para um clima mais quente. E eles vão trabalhando em cima disso para lançarem cultivares diferentes lá para a Bahia, lá para o Cerrado, do que aqui para o Sul, né? Maravilha. Essa descoberta nesse momento, ela se faz necessária para a gente celebrar a presença da pesquisa dentro do nosso mercado, né? Como ela é essencial para que nós possamos descobrir novos caminhos para fazer o nosso mercado se desenvolver cada vez mais, né? Exatamente.
A gente tem condições aqui no Brasil de se tornar autossuficiente em breve na questão também do trigo? Temos, Gui. Olha, eu acredito que esse ano a produção vai aumentar novamente, a gente vai bater novos recordes, né? Se o clima contribuir, que também é um fator muito importante dentro do agronegócio, dentro da produção agrícola, né? Mas eu acredito aí que em 2, 3 anos a gente já vai estar pelo menos batendo o consumo interno, né? Maravilha, tem muita notícia boa então, né? Pra gente falar sobre o trigo especialmente. A pesquisa que você citou, de alguma forma, tem um local específico no Brasil que seja referência para isso? Um estado ou não? É algo geral mesmo no país? Olha, Gui, as principais pesquisas sobre trigo, elas acontecem no Rio Grande do Sul, nas universidades e nas empresas privadas também. Mas eu posso citar para vocês aqui uma coisa muito importante que aconteceu em 2022, que foi o lançamento de cultivares para o cerrado feito pela Embrapa Cerrados, né? Então, eles se destacaram realmente, os pesquisadores da Embrapa, né? Que é uma empresa federal. Que faz 50 anos esse ano, Isso, inclusive. muito relevante, né, para o nosso mercado agrícola. E eles trouxeram, né, esse sucesso de um cultivar que deu muito certo ali para a região. Por isso que, né, contribuiu tanto para o nosso sucesso. E, Ayla, conta pra gente, se tratando dos produtores de trigo, quais são os principais erros cometidos hoje no mercado? Olha, Camila, a produção de trigo é de alto risco, né? Então, é uma cultura muito suscetível às mudanças climáticas, né? Então, tem que estar chovendo no momento certo, tem que estar seco no momento certo. É muito difícil prever isso. Mas eu diria que o produtor, ele pode se preparar, por exemplo, não deixando de fazer, por exemplo, o seguro agrícola. É muito importante ele ter, né, esse preparo caso alguma coisa aconteça ali com a lavoura dele, né? E ele tem que estar ligado também nos preços de comercialização do trigo, né? Tanto dos insumos, como a gente já falou antes, né? Porque ele precisa, quanto menos ele gastar, melhor, né? Quanto mais baixo ele comprar, para ele é melhor. Quanto nos preços do trigo, porque o mercado interno, ele depende do que acontece no mercado externo, depende das importações, então tudo isso tá mexendo ali com o preço do trigo aqui no Brasil. Então, ele tem que estar muito ligado no que está acontecendo para quando ele estiver colhendo, para quando ele estiver comercializando, ele vender com o preço que favoreça ele, né? E quais são as formas dele se precaver, assim? São meses de antecedência? Vamos ver o que vai acontecer? Porque tem um imponderável também, né? Acontece o prolongamento dessa guerra e aí, como é que o cara vai ficar, né? Existe uma forma dele se precaver, alguma forma de se organizar e falar, não, daqui 3 meses vai ser assim, ou não tem? Olha, com muita informação, não só para o trigo, mas também como para outros grãos, até acho que a Letícia depois pode me ajudar, ele pode realizar a venda baseado num contrato futuro, né? Que ele vai decidir qual contrato, qual o valor de comercialização hoje, para daqui no futuro ele não ter nenhum prejuízo com isso. Não sei se a Letícia pode comentar melhor sobre o mercado futuro. Isso, com certeza. Ali entra realmente nessa parte de contratos futuros, que podem ser negociados aqui no caso na B3, que é a Bolsa Brasileira. Então, nesse ponto, você pode entrar com uma operação de hedge, uma proteção, que caso você perca no seu mercado físico, você consegue compensar isso no mercado futuro, de modo financeiro. Então, eu comprei um contrato futuro a X valor e a minha saca tá aqui. Ok, então chegou o mês de vencimento para faturar e eu vendi a minha saca a R$80. E ela caiu. Quando eu comprei o contrato, ela estava 83. Então, eu vendi o físico mais barato, mas o meu futuro valorizou. Então, ele compensa, você não perde, sabe? Essa é uma estratégia muito utilizada. O problema é que muitos produtores, eles não têm conhecimento dessas estratégias, mas elas são interessantes, relevantes, principalmente ali mais para o mercado da soja e do milho, até porque ela exige uma entrada financeira elevada, sabe? Mas é algo que a gente pode passar para vocês mais à frente, atualizar também. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem nos perguntar, entrar em contato para a gente realmente focar dentro dessa parte de contrato futuro, a parte de operações com opções. Então, é muito interessante e relevante quando você pensa a longo prazo. Letícia, e você falou aqui da questão de comprar, de vender a 80
e está valendo 80. Pode acontecer o contrário, dele sair perdendo, por exemplo, valorizou, mas já fiz meu contrato valendo menos. Então, na verdade, quando você coloca um contrato futuro, você pode colocar um stop. Então, ele não vai cair abaixo, sabe? E nesse mesmo momento você ganha um pouquinho aqui, você perde no futuro, mas só o suficiente para você realmente não ter perdas no geral. Sabe? Eu posso explicar realmente mais à frente com gráficos, fazendo os cálculos para vocês que fica mais claro, mas a dinâmica é essa. Você pode não ganhar, mas você vai deixar de perder. A premissa mais relevante é essa. Aí no nosso site a gente tem o material produzido por elas, né, Camila? Onde tem os gráficos, tem tudo direitinho, tudo explicadinho para vocês. A gente vai colocar também na nossa tela nos próximos, para que todo mundo possa escutar e assistir também todas essas variações que acontecem, né? Agora, Camila, e esse ano de 2023? O que será? Meninas, nós queremos saber o que vocês têm a dizer sobre esse próximo ano. Boa sorte. Então, a safra de trigo finalizou agora, né? Então, a gente está ainda no momento de comercialização. Então, até março ainda vão ocorrer as exportações do trigo, né? A partir de março já começa a vir a colheita da soja, que é o carro-chefe, né? Não podemos ocupar o espaço da soja. Então, é o carro-chefe das exportações. Então, o trigo se retira um pouco das exportações para a soja poder ser escoada, né? Mas, assim, 2023 são muito boas o que a gente vem lendo, o que a gente vem acompanhando, né? As promessas do trigo são muito boas. Eu queria ressaltar para vocês aqui o que aconteceu em 2022, que mesmo com isso que eu vou falar agora, como que o Brasil teve todo esse sucesso, né? Não sei se vocês já ouviram falar do fenômeno Laninha. Então, ele trouxe muita chuva aqui pro sul, né, em 2022, como, né, podemos acompanhar aí com os efeitos climáticos. E a safra paranaense foi muito afetado por essas chuvas. Porque bem no momento que o trigo ele estava em momento de formação do grão, em momento de formação ali de maturação desse grão, essas chuvas, né, vieram e não queriam ir embora, né? Então choveu muito entre setembro e outubro. E grande parte do trigo produzido no Paraná não pôde ser classificado como tipo 1. Que é aquele trigo, né? Que vai ser aquele trigo que vai ser feito boas farinhas, né? Farinha para panificação, farinha de alta qualidade, né? Para panificação e para outros, né, produtos que usam o trigo. Então, o que aconteceu? Mais ou menos metade da produção foi para o tipo 1 e a outra metade foi dividido entre trigo tipo 2, trigo tipo 3 e feed wheat. O feed wheat é aquele trigo que não é mais propício para consumo humano. Ele vai todo para alimentação animal. Aí vocês me perguntam, tá, mas 50% do trigo do Paraná foi, digamos, perdeu a qualidade? Sim, perdeu a qualidade. Mas, o Laninha também causou um momento certo da colheita e da produção de trigo no Rio Grande do Sul. Então, o que perdemos no Paraná foi reposto pelo Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, desses 9,5 que eu comentei com vocês, que foi produzido aqui, o Rio Grande do Sul foi responsável por mais de 5 milhões de toneladas. Então, foi um volume bem expressivo, né? Outro estado também que vem crescendo muito na produção de trigo é Santa Catarina. Eles tiveram um aumento de aproximadamente 30% na produção entre 2021 e 2022. Então, todos os estados estão crescendo a produção de trigo no Brasil. E vocês me perguntam, como que funciona a cadeia do trigo? Posso explicar para vocês aqui também, se vocês tiverem claro, interesse? Claro, o que você quiser. Então, vamos lá. Para o leigo, né, que não acompanha tanto assim e tá novo aqui, tá querendo saber como é que funciona o trigo, após ser colhido, né, aí ali vai até mais ou menos dezembro a colheita, ele vai para os cerealistas e para os moinhos. Indo para os moinhos, ele vai virar a farinha que a gente conhece, né? Mas existem inúmeros tipos de farinha, assim, muitos mesmo. A gente tem, né, os grãos integrais, né, farinha integral, farinha branca, farinha especial, farinha para panificação, tipo 1. Existem muitos tipos. Os moinhos têm esse papel de transformar, realmente, né, fazer essa moagem do trigo para farinha. A farinha, ela então é empacotada, é direcionada para outros mercados, né, para o final também, para o consumidor final, mas também para indústrias de fabricação de alimentos. Estamos falando de
volumes gigantescos de farinha, né? E também durante a moagem é gerado um subproduto que é o farelo de trigo. Então tudo se aproveita, né? Como é que diz? Tudo se transforma. Nada se perde, nada tudo se perde, tudo transforma. se transforma. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É isso aí. É de O pensadora. farelo de trigo, ele é um subproduto da moagem do trigo e ele vai para alimentação animal. E também é um produto que, tanto farinha como farelo quanto trigo, vocês encontram tudo sobre lá na F-News. Maravilha, isso é muito importante. Agora você falou sobre a safra, né, que encerrou agora a primeira. A gente escuta, acho que mais sobre milho, né, que você tem uma safra, tem a segunda safra, tem a safrinha e tal. Como é que é com o trigo? Quantas safras são? O trigo é uma safra por ano só. Uma só. Isso, porque justamente ela precisa pegar esse período de inverno, né? Que ela precisa de um clima frio, exceto aquelas cultivares que são pro centro-oeste, né? Estamos falando de um cultivo tradicional de trigo. Ele precisa do frio. Inclusive, eu vou comentar com vocês o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, né? Por que é importante a gente conectar com o que está fora? Os Estados Unidos, ele está sofrendo várias nevascas, e eles têm também cultivares adaptados para um clima muito frio de neve que tem lá. Mas o que aconteceu? Antes de ter essas nevascas que estão acontecendo agora, demorou muito tempo para começar a esfriar. O trigo norte-americano, ele precisa formar ele é semeado e ele precisa formar uma camada protetora de gelo em cima dessa semeadura para poder formar uma proteção térmica mesmo. Por quê? Quando congela o trigo nessa camadinha, ele fica a uma temperatura aproximada de 0 graus. Então, essa camada protege das nevascas que vêm depois, que reduzem as temperaturas aí até mais ou menos uns menos 40 graus Celsius. Sem essa camada protetora, queima, amolece, destrói mesmo o cultivo do trigo. Então, tiveram alguns estados que não tiveram essa camada, porque demorou para começar a esfriar, e outras tiveram. Então, essas que tiveram estão safe, estão protegidas aí para qualquer temperatura que vier. Mas essas outras não. Então, é importante a gente saber que os Estados Unidos está tendo algum problema, por quê? Né? Falando aqui para nós brasileiros. Quanto pior tiver o mercado externo, mais o trigo brasileiro vai ser valorizado. Outro exemplo que eu trago para vocês é o que aconteceu na Argentina, também decorrente do Laninha. Eles tiveram um período muito grande de seca e no final de outubro eles tiveram 2 geadas tardias, que acabou com o trigo. Eles tiveram mais de 50% de perda mesmo, de não poder ser colhido. O que isso traz pra gente? Valorização do nosso trigo. Né? Diante dos compradores internacionais, o nosso trigo está valorizado, porque tem quantidade boa, tem qualidade boa e o produtor de trigo aqui consegue escolher se ele quer vender aqui ou se ele quer vender em dólar. E por isso que eu te digo, trigo é dólar. Você vê que o clima tropical do Brasil nos ajuda até nisso, né? Graças a Deus, Graças né, a Gui? Deus. Você viu? A Argentina ganhou a Copa, mas vocês não têm o calor que a gente É isso mesmo, você viu? A gente tá saindo ganhando. A gente tá saindo ganhando. Ayla, você trouxe uma informação, até anotei aqui, para que nós possamos explicar para quem está nos acompanhando como funciona o seguro agrícola. Uhum. O seguro, ele é feito por alguns bancos e algumas instituições brasileiras, né? Então, posso citar aqui, por exemplo, Banco do Brasil, bancos de cooperativa. Eles realizam como se fosse um seguro do nosso carro, da nossa casa. Eles vão lá, fazem a avaliação da lavoura, né? Tudo balizado em torno do preço de comercialização ali daquele grão. E se você tiver alguma intempérie climática, algum problema que seja coberto pelo seguro, você não vai sair no prejuízo. Então, por exemplo, o produtor de trigo que fez o seguro da sua lavoura e recebeu fortes chuvas, que, né, alagou, perdeu a produção, vai um técnico lá, vai um engenheiro agrônomo do banco, vai fazer uma avaliação para ver o que aconteceu. E aí, constatado que foi esse o problema, o seguro cobrindo, ele vai fazer restituição do valor segurado. E esse seguro é caro? Então, ele vale muito a pena para o produtor, tá? Ele não, assim, em termos do que ele poderia estar perdendo, ele não é caro, não. Ele vale muito a pena e o seguro agrícola é muito utilizado no Brasil. Ele já vai embutido ali no plano safra que é lançado, não? Ou são coisas diferentes? Ele faz parte. Faz parte, né? parte. Plano safra que vem
Estamos aguardando notícias aí do vamos próximo. ver como é que vai ser, né? Nos últimos anos cresceu bastante o valor, Sim, né? Vamos ver tomara que agora, continue, né? essa Investimento no nova situação. agro. Exatamente. Então, o ano de 2023 é positivo pro trigo. É positivo. Ainda mais que agora o Laninha ele tá entrando em um período de estabilidade para começar o El Ninho. Olha que maravilha. Eu acho que a gente tem algumas considerações interessantes a fazer, né? Nós falamos primeiro sobre fertilizantes, agora sobre o trigo. Vocês têm alguma coisa a mais para acrescentar? Eu sei que o assunto é longo, que a gente poderia falar muito mais coisas. Então eu vou falar mais um pouco. Por favor. A gente brincou aqui, né, Camila? A Argentina é campeã do mundo, e que nós temos esse clima tropical que ajuda bastante. Agora, o Brasil não é autossuficiente em trigo, ele importa de alguém, né? Como é que tá essa lista? De quem que o Brasil importa mais? Isso mesmo, Gui. Em 2022 foram importados 5,7 milhões de toneladas de trigo para compensar o consumo interno do Brasil, né? Que se aproxima ali um pouquinho mais de 12,5 milhões. Então, 78% do trigo importado vem da Argentina, né? Foi pelo menos, esse dado foi de 2022. Também trazemos do Paraguai, do Uruguai, dos Estados Unidos e da Rússia. Mas isso vai mudar em 2022, viu, Gui? Porque a Argentina teve aquela quebra que eu mencionei antes e o Brasil vai ter que buscar outros parceiros comerciais para importar o trigo. E quem seriam esses? Já tem algum ou depende muito de outras questões? Olha, depende bastante, claro, do preço do dólar, né? Do que baliza esse mercado internacional. Mas eu acredito que o Brasil vai buscar bastante nos mercados europeus, no Canadá. A Austrália também, que vai ter recorde de produção esse ano. A Rússia, que é o maior produtor de grãos, né, do mundo. A gente fala que a China é o maior produtor, na verdade. Mas como a China também é o maior consumidor, as exportações deles são bem baixas. Mas a Rússia é um grande produtor e exportador. Então, o Brasil vai ter que buscar realmente nesses países que ficam lá pro outro lado do globo. E Gui, o Brasil consome muito trigo, mais de 12 milhões de toneladas, então nós precisaremos de muito trigo de outros países, certo? Agora, a Rússia. Guerra. Como é que o Brasil vai buscar na Rússia? Vai ter condição da gente repor isso aí? Gui, após o advento do Acordo de Grãos do Mar Negro, as coisas voltaram um pouco ao normal. Com o acontecimento da guerra, gerou aquela instabilidade, né, nos preços do mercado futuro do trigo, que dispararam, porque todo mundo ficou com medo de não ter alimento para todo mundo. Como a Rússia é um dos maiores produtores de grão do mundo, todo mundo ficou, tá, e agora? A Rússia não vai mais mandar para nenhum lugar? O que vai acontecer? Até porque a Rússia sofreu muitos impeditivos comerciais da União Europeia, dos Estados Unidos, então ficou todo mundo assustado ali. Mas com o advento do acordo entre a Rússia, a Ucrânia, intermediado pela ONU, isso voltou um pouco à normalidade, né? Essa recessão de alimentos baixou um pouco, né, esse temor, porque realmente a Rússia está conseguindo escoar, a Ucrânia está conseguindo escoar, não nos mesmos níveis anteriores à guerra, mas está acontecendo, né? E muitos desses produtos, inclusive, estão sendo doados para países necessitados. Então, sim, a Rússia é um possível parceiro comercial do Brasil para a importação de trigo. É isso que ela falou dos alimentos doados, ia chegar exatamente aí na questão da insegurança alimentar, né? Que é algo que assola o nosso país e tantos outros de forma ainda mais grave, mas que a gente quer evitar de todo tipo. Com certeza. Os custos de produção também, né? Tudo isso influencia também, né? Bastante. Tudo tá né? em volta, mas se vocês acham que o Brasil produz e consome muito trigo, esperem para vocês ouvirem de milho. Milho, e temos uma pessoa especialista em milho aqui também. Que Daqui absurdo. a pouquinho nós falaremos mais sobre isso. Que maravilha, é uma equipe completa. E Ayla, conta pra gente como que funciona a nossa pauta do trigo dentro do nosso site. Então, dentro do site, vocês vão encontrar preços atualizados todos os dias do mercado interno, né, brasileiro, e também do mercado futuro. Nós trazemos, tanto no Trigo Brasil quanto no Trigo mercado externo, né, informações diárias. Então, vocês vão ter preço de balcão, de saca, preço de balcão de tonelada, né, a granel, preços do mercado futuro atualizados da Bolsa de Valores de Chicago. Também vai ter toda semana o preço das farinhas e dos farelos. Ou seja, quem quer economizar, vai na F-News. vem com a gente. Maravilha. Já já a gente volta então.